Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Minha Missão é Evangelizar. E hoje a igreja volta, já está no finalzinho da semana, que vamos agora na 32ª semana, na 33ª, aí termina e começa o tempo do advento. E semana passada a gente refletiu as cartas de São Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos refletir nesses 3-4 dias a carta de São Paulo a Tito. É uma carta pequenininha, são só 3 capítulos, muito pequena, mas é considerada uma carta pastoral. É como se fosse um ensinamento à igreja, como se organizar, como caminhar, como deve ser os missionários, as pessoas que servem ao Senhor na sua igreja. E muitas vezes a gente pergunta, quem é Tito? Tito, poucas vezes é falado na Bíblia, né? Mas ele foi assim um fiel companheiro de Paulo nas suas viagens, né, de evangelização. E Paulo deu a ele essa missão árdua, né, até, de evangelizar na ilha de Creta. Então, a proposta seria, nas grandes cidades, ele pegar as pessoas que estavam ali próximas para fazer a sua evangelização, levar Jesus Cristo a outras pessoas, para que mais pessoas se convertessem, mais pessoas buscassem o Senhor e se tornassem verdadeiros cristãos fiéis. Tito, Paulo viajou com ele, deixou ele lá e foi embora. A ilha de Creta, naquele momento, estava passando por muita devassidão, muita corrupção, como hoje nós estamos passando em toda parte do mundo, né? E Tito teve essa grande missão de evangelizar naquela região ali. E essas cartas, ontem seria a carta de São Paulo a Tito, no primeiro capítulo, do versículo 1, capítulo 1. Só que ontem foi a festa da Basílica de Latrão, né, da dedicação. Então, hoje a gente vai entrar já no segundo capítulo dessa carta e ela expressa a fé de Paulo, de Tito e de todos aqueles que realmente professam a fé em Jesus Cristo. A carta diz assim: quanto a você, ensine o que é conforme a sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas também devem comportar-se como convém a pessoas sensatas. Não sejam caluniadoras nem escravas de bebidas. Pelo contrário, sejam capazes de dar bons exemplos e bons conselhos, de modo que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, castas, boas donas de casa, submissas a seus esposos, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aconselhe igualmente os jovens, para que, contudo, tenham bom senso. Você mesmo seja exemplo de boa conduta, sincero e sério em seu ensino, expressando-se numa linguagem digna e irrepreensível, para que os adversários não tenham a dizer contra nós nada e fique envergonhado. A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos neste mundo com autodomínio, justiça
e piedade, aguardando a bendita esperança, isto é, a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence e que seja zeloso nas boas obras. Um povo que lhe pertence e que seja zeloso nas boas obras. Percebemos nessa leitura que Paulo fala para Tito umas orientações que ele deve tomar e observar enquanto dirigente, enquanto, vamos dizer assim, pároco em Creta. E ele ensina como devem ser os idosos, né? Começa pelos idosos, que sejam íntegros, que sejam pessoas, se você caminha na igreja, você tem que ser pessoa, não que tenha um pé aqui, outro no mundo, mas que seja realmente participante da comunidade, que sejam honestos, que seja dado às caridade, às coisas boas. E ele vai dizendo, as mulheres não sejam fofoqueiras, não sejam mulheres que praticam bebedeiras, que saiam para farras, e continua para dar exemplo àquelas que são jovens que estão se casando. E exemplo aos maridos que também são jovens e aos filhos, que são os netos ou os mais novos. E ele continua dizendo que para os jovens também ele aconselha, né, que os jovens sejam exemplo de boa conduta, sinceros e sérios em seus estudos, expressando-se bem numa linguagem digna e irrepreensível, que não fale palavrão, que não seja tirado no grosso. E ele vai ensinando mais, né? A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos. A graça de Deus se manifestou para salvar todos. Então, essa carta é ensinando, que começa ensinando a organização, como eu falei, a organização de como participar da liturgia, de como fazer um batizado, de como devemos participar num funeral. E ele vai ensinando, né? E ele continua, aguardando a bendita esperança, isso é a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Ele se entregou a si mesmo por cada um de nós, para nos resgatar de toda a iniquidade, de todo o pecado, de todo o mal, e para purificar um povo que lhe pertence. Amados, nós pertencemos a Deus. Paulo, em outras cartas, a Filipenses, ele diz que nós somos moradores do céu já aqui na terra, né? Que somos cidadãos do céu. E ele continua dizendo que para purificar um povo que lhe pertence, que seja zeloso nas boas obras, que seja zeloso com a palavra de Deus, que seja zeloso com os irmãos, que seja zeloso em tudo com a igreja. E assim é o segundo dia da carta de São Paulo a Tito, onde ele coloca esses ensinamentos, e hoje nós também podemos tomar muito dessa palavra. Que a palavra de Deus venha encher o nosso coração de alegria, de paz, de felicidade, principalmente de santidade, da busca da nossa santidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Minha missão é evangelizar. E hoje a igreja volta, já está no finalzinho da semana, que vamos agora na 32ª semana, na 33ª, aí termina e começa o tempo do advento. E
Semana passada a gente refletiu as cartas de São Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos refletir nesses 3, 4 dias a carta de São Paulo a Tito. É uma carta pequenininha, são só 3 capítulos, muito pequena, mas é considerada uma carta pastoral. É como se fosse um ensinamento à igreja, como se organizar, como caminhar, como deve ser os missionários, as pessoas que servem ao Senhor na sua igreja. E muitas vezes a gente pergunta, quem é Tito? Tito, poucas vezes é falado na Bíblia, né? Mas ele foi assim um fiel companheiro de Paulo nas suas viagens, né, de evangelização. E Paulo deu a ele essa missão, árdua, né, até, de evangelizar na ilha de Creta. E a ilha de Creta ficava muito próximo ali da Grécia, então a proposta seria, nas grandes cidades, ele pegar as pessoas que estavam ali próximas para fazer a sua evangelização, levar Jesus Cristo a outras pessoas, para que mais pessoas se convertessem, mais pessoas buscassem o Senhor e se tornassem verdadeiros cristãos fiéis. Tito, Paulo viajou com ele, deixou ele lá e foi embora. A ilha de Creta, naquele momento, estava passando por muita devassidão, muita corrupção, como hoje nós estamos passando em toda parte do mundo, né? E Tito teve essa grande missão de evangelizar naquela região ali. E essas cartas, ontem seria a carta de São Paulo a Tito, no primeiro capítulo, do versículo 1, capítulo 1. Só que ontem foi a festa da Basílica de Latrão, né, da dedicação. Então, hoje a gente vai entrar já no segundo capítulo dessa carta e ela expressa a fé de Paulo, de Tito e de todos aqueles que realmente professam a fé em Jesus Cristo. A carta diz assim: quanto a você, ensine o que é conforme a sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas também devem comportar-se como convém a pessoas sensatas. Não sejam caluniadoras nem escravas de bebidas. Pelo contrário, sejam capazes de dar bons exemplos e bons conselhos, de modo que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, castas, boas donas de casa, submissas a seus esposos, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aconselhe igualmente os jovens, para que, contudo, tenham bom senso. Você mesmo seja exemplo de boa conduta, sincero e sério em seu ensino, expressando-se numa linguagem digna e irrepreensível, para que os adversários não tenham a dizer contra nós nada e fique envergonhado. A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a bendita esperança, isto é, a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence e que seja zeloso nas boas obras. Um povo que lhe pertence
e que seja zeloso nas boas obras. Percebemos nessa leitura que Paulo fala para Tito umas orientações que ele deve tomar e observar enquanto dirigente, enquanto, vamos dizer assim, pároco em Creta. E ele ensina como devem ser os idosos, né? Começa pelos idosos, que sejam íntegros, que sejam pessoas, se você caminha na igreja, você tem que ser pessoa, não que tenha um pé aqui, outro no mundo, mas que seja realmente participante da comunidade, que sejam honestos, que seja dado às caridades, às coisas boas. E ele vai dizendo, as mulheres não sejam fofoqueiras, não sejam mulheres que praticam bebedeiras, que saiam para farras, e continua para dar exemplo àquelas que são jovens que estão se casando. E exemplo aos maridos que também são jovens e aos filhos, que são os netos ou os mais novos. E ele continua dizendo que para os jovens também ele aconselha, né, que os jovens sejam exemplo de boa conduta, sinceros e sérios em seus estudos, expressando-se bem numa linguagem digna e irrepreensível, que não fale palavrão, que não seja tirado no grosso. E ele vai ensinando mais, né? A graça de Deus se manifestou para a salvação de todos. A graça de Deus se manifestou para salvar todos. Então, essa carta é ensinando, que começa ensinando a organização, como eu falei, a organização de como participar da liturgia, de como fazer um batizado, de como devemos participar num funeral. E ele vai ensinando, né? E ele continua, aguardando a bendita esperança, isso é a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Ele se entregou a si mesmo por cada um de nós, para nos resgatar de toda a iniquidade, de todo o pecado, de todo o mal, e para purificar um povo que lhe pertence. Amados, nós pertencemos a Deus. Paulo, em outras cartas, a Filipenses, ele diz que nós somos moradores do céu já aqui na terra, né? Que somos cidadãos do céu. E ele continua dizendo que para purificar um povo que lhe pertence, que seja zeloso nas boas obras, que seja zeloso com a palavra de Deus, que seja zeloso com os irmãos, que seja zeloso em tudo com a igreja. E assim é o segundo dia da carta de São Paulo a Tito, onde ele coloca esses ensinamentos, e hoje nós também podemos tomar muito dessa palavra. Que a palavra de Deus venha encher o nosso coração de alegria, de paz, de felicidade, principalmente de santidade, da busca da nossa santidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.